Bueno, muchas gracias, porque la realidad que esto permite un espacio interesante de reflexión. Después de escucharlos, uno se inclina a pensar de que no hay solamente una crisis de reproducción del capitalismo, una crisis que se expresa en una crisis financiera, en la separación entre lo financiero y la economía real, sino que también nosotros nos enfrentamos a una crisis de la estructura de pensamiento. Y la estructura de pensamiento es realmente una estructura hegemónica, porque muchas veces queremos hacer, digamos, planteamientos, opciones alternativas, pero lamentablemente utilizamos las mismas herramientas conceptuales. Por ejemplo, cuando hablamos de la integración, obviamente la integración, la primera fase de la integración del Mercosur es una integración en un esquema neoliberal, en donde por eso es que ese esquema, digamos, se traduce en el predominio de una lógica del mercado, que es ampliar el mercado subregional, y de ahí viene toda la agenda de, digamos, de bajar los aranceles comunes, pero es un concepto, digamos, de mercado, de lógica de mercado, que termina por beneficiar justamente a los vectores centrales del mercado. Cuando pensamos en una experiencia del UNASUR, estamos pensando precisamente desde un esquema más político. Pero cuando decimos esquema político, estamos pensando lo político como compromiso de transformación de las estructuras. La tendencia general es pensar lo económico por una parte y pensar lo político como lo superestructural, como si en lo económico estuviera ausente la sustancia política. Y realmente hay una política que se mueve a nivel del Estado, a nivel de los congresos, a nivel de las organizaciones inclusive sociales en términos estructurales, pero hay una lógica política mucho más fuerte que la lógica económica. Y nosotros le prestamos muy poca atención a la lógica económica. Por eso es que, como decía el compañero, tenemos capacidad de resistir, como pasó con el tema del ALCA, pero no sé qué nos pasa, que una vez que ganamos experiencia y eficacia en la resistencia, el siguiente paso nos podemos capitalizar toda esa energía social en la transformación y la construcción de un proyecto alternativo. Lo mismo ocurre con las democracias. Por una parte hablamos de la democracia participativa, pero no practicamos cotidianamente eso. Hablamos de la democracia participativa. Lo que practicamos finalmente es una democracia electoral. Y la democracia electoral está en clave de la legitimidad de las estructuras de concentración y de exclusión. Lo que pretenden básicamente es legitimar las mismas estructuras cada cierto tiempo, y entonces en representación del pueblo nos aplican todas las políticas neocoloniales. Por eso es que decía que es importante también repensar con qué categorías analíticas estamos operando. Necesitamos pensar con qué categorías analíticas vamos a pensar la integración. No es lo mismo la integración efectiva del Mercosur que la integración en la perspectiva del ALBA. Es otra cosa, porque es una integración en función de apuntalar la unidad e integración de nuestros pueblos, desde la perspectiva, considerar nuestros pueblos desde la exclusión social, no de los pueblos como un aspecto secundario de las estructuras de dominación. Y obviamente esto genera contradicciones. Entonces muchas veces las contradicciones son en el espacio transnacional, la globalización, o son simplemente contradicciones que se dan entre sectores dentro de la subregión. De allí que creo que en este momento, si uno mira el aspecto interesante que nos plantea la crisis, es un acto develador, porque se nota con claridad que hay una relación entre la economía y la política, y que se aprecia a nivel global que la respuesta a la crisis económica es fundamentalmente una respuesta política. También podemos apreciar de que en toda nuestra América Latina hay elementos históricos comunes desde las identidades culturales,
Y también podemos apreciar por qué hay una cierta coincidencia de recuperar nuestros recursos estratégicos como la energía, como el agua, como la tierra, la biodiversidad y nuestra población. Creo que nos encontramos también en un momento de extraordinaria importancia para repensar y construir realmente, en primer lugar, en el pensamiento, que es donde tenemos que tener claridad, la construcción, digamos, de un proyecto alternativo de integración y de sociedad. Obrigada, Graciela. Depois, Ademar. Não, acho que eu tenho tanta ansiedade com esse tema, eu não sei, tenho tantas coisas para falar, então me corta. Bom, teremos uns 2 dias, então. Um pouco, primeiro começar agradecendo as apresentações, trazem várias questões para o debate, que me parece que temos que realmente destrinchar muito mais, como se diz em espanhol, destripá-lo mais, porque eu tenho a impressão de que realmente concordo muito com o Jorge, que temos uma crise de pensamento. Na verdade, eu acho que a situação está muito mais complicada do que aplicar as mesmas discussões para os antigos projetos. Porque tudo ficou num tembladeirão, tudo ficou num pântano mais difícil de perceber as questões. Por um lado, Maria Regina, por exemplo, reconhecer a heterogeneidade em que vive a região, agora a gente vai ter que fazer disso do limão na limonada e achar que isso tem um lado positivo. Mas, na verdade, é um reconhecimento de que as coisas não andaram como a gente pensou há 8, 10 anos atrás. A ideia da integração como um espaço um pouco mais homogêneo a partir da chegada dos governos progressistas caiu totalmente como ideia, né? Eu, inclusive, é por isso que insisti muito na entrada, que eu acho que a questão do Paraguai não é uma questão, o golpe no Paraguai não é uma questão nem menor, nem ligada às elites paraguaias que nunca gostaram da chegada do governo Lugo, é uma coisa muito mais cirúrgica, um movimento pensado para desestruturar o processo de integração regional em curso, que na verdade chega num momento também em que encontra esse desmadre do que o Pedro fala, que eu acho que isso é importante, não é só um desmadre, é a crise em uma extensão muito maior da que a gente também imaginava que essa crise tinha, ainda que a gente falava em crise climática, econômica, financeira, enfim, mas porque é uma crise muito mais estruturante do próprio capitalismo, muito mais, ou desestruturante do que conhecíamos, do modelo com câmbio e com, enfim, com preços de subida e baixada da energia, mas agora é até o próprio modelo dessa energia que não tá definido, o próprio modelo financeiro que não está dando mais conta da vida. Então, eu tenho a impressão, então, de que esse momento para a integração regional é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Acho que está em questão a possibilidade da integração regional. E nós aí temos que repensar ou reconstruir um projeto alternativo onde a integração regional ainda continua sendo importante. Eu penso que não temos outra possibilidade para construir um caminho alternativo de região, de países na região, se não havia integração regional. O modelo produtivo não permite mais cada um dos países. Mas, apesar de que bom, enfim, e aí teria que... Tem muitas questões, mas vou me referir, por exemplo, a duas, mas também muito rapidamente, porque não vamos tentar, durante esses dias, fazer o processo de debate. A questão do subimperialismo brasileiro. Eu também, talvez, não goste da expressão. Mas, na verdade, nós temos que nos debruçar sobre esse tema. Porque isso, quer dizer, não é só um tema
que está ali o que os bolivianos chamam. Já não só somos bolivianos, já somos mais que os bolivianos. Mas, além disso, eu acho que eu não gosto do conceito político do subimperialismo, porque significa, no última instância, uma relação com o imperialismo que, na verdade, não é bem o que está sendo construído. Me parece que há aí uns modelos em disputa, inclusive com o imperialismo, com os Estados Unidos, um modelo em que o Brasil poderia, ou tem um papel fundamental, a meu gosto, errado, no sentido de que foi caminhando para um desentendimento das questões das assimetrias e do papel que lhe caberia, do preço que tinha que pagar por essa integração, mas ao mesmo tempo jogando um papel bastante dramático do ponto de vista do espaço regional como espaço para as empresas transnacionais pegar musculatura, como se chamava inicialmente, mas um espaço já de construção de um tipo de infraestrutura para a integração regional que me parece, ou seja, tudo indica, esse plano não está mudando para nada, esses eixos fundamentais, é um modelo que intensifica o modelo produtor de matérias-primas e exportador de recursos naturais, só que agora também dando uma virada para o lado do Pacífico, que se tornou a área central para o comércio internacional. Então isso já me parece que é. E o outro tema que eu teria muito para opinar, mas como o Rafael não vai estar amanhã na mesa em que vamos discutir participação social, eu acho também, como o Pedro disse, que me parece que é fundamental que os movimentos sociais disputemos o rumo dessa integração regional. Só que estamos na pior situação para discutir esse rumo. Nunca estivemos tão fragilizados nos últimos 15 anos. Nunca. E eu acho que não basta dizer que estamos fragilizados. Temos que entender por que estamos fragilizados. Eu acho, por exemplo, que analisar a relação com os tais governos progressistas se faz urgente. O que foi isso? Como construímos essa relação? Como desconstruímos um processo de acumulação e de autonomia dos movimentos sociais que era fundamental? Sinceramente, só para terminar, tenho que dizer, Rafael, que, na verdade, eu acho que o sindicalismo tem que ser mais autocrítico do que aconteceu também. Porque não é só que alguns movimentos sociais foram embora, foram para lá, foram para cá. O movimento social, o movimento sindical, que teve um papel fundamental na luta contra a ALCA, nos abandonou, na verdade, por dizer de uma forma, enfim, dramática. Não estou. Mas nos abandonou em parte no sentido de que, digamos, foi, ou seja, a construção da unidade sindical, da unidade via CCA, via CCI, eu acho que era importante para o movimento sindical, mas isto afastou e criou uma situação que outros movimentos sociais aproveitaram para fazer outros rumos. É possível uma unidade? Eu já não sei. Eu acho que temos que buscar caminhos para conseguir aspectos de uma unidade, elementos de uma unidade. Pensar o que está em jogo e ver como podemos alcançar algumas questões. Me parece fundamental fazer isto, por exemplo, com o movimento indígena. Ou seja, eu entendo que com o Boi Viver é difícil porque é uma coisa muito particular, mas que temos que tentar esse caminho. Agora, realmente me parece difícil que podamos pensar em uma unidade como a velha usança de 15 anos atrás. Bom, eu sou economista, eu vou voltar aqui para o velho mundinho da economia e tentar pensar um pouco o que eu vejo como possibilidade, mas problema também da situação atual. E aí relacionar com a crise. Eu acho que, no primeiro momento, a crise daria, digamos, um espaço para que o processo, e eu acho que dá um espaço, para o processo de integração ganhasse musculatura. Isso porque a crise é uma crise que
que coloca, digamos, como fracionados os pilares do processo que a gente teve de liberalização financeira e comercial desde os anos 90. Então, isso abriria algum espaço. E, especialmente, uma redução aí da dinâmica exportadora de commodities, nos quais todos os países da região se jogaram nos últimos 10 anos, pelo menos. Agora, tem problemas, eu acho, e aí os problemas parecem, até agora, impossíveis de serem contornados. Primeiro, eu acho que no processo da crise, apesar de você ter uma crise, que o epicentro dela é no mundo financeiro, os países da região não foram capazes de avançar no sentido de, tanto da ideia da construção de uma arquitetura financeira nova, efetiva, e de certa forma nos protegesse da crise, mas de romper a própria dependência em relação aos capitais financeiros externos. Na medida que os países são dependentes de obterem saldos para melhorar a sua situação de balanço de pagamento no curto prazo, são mais dependentes da exportação de commodities primárias. Então, esse ponto, né, da relação entre essa estratégia comercial, que depende de commodities primárias, e a instabilidade, a vulnerabilidade financeira, me parece o primeiro ponto que deveria ser trabalhado no sentido de tirar um entrave aí ao processo de avanço. A outra é uma questão que, quando a gente pensa avançar no processo da integração regional do ponto de vista da economia, a gente pensa na famosa ideia de avançar a montagem de cadeias produtivas regionais. Bom, e aí o problema grave, como que a gente avança, um pouco que a gente estava discutindo em Montevidéu, né? Como é que a gente avança no sentido de montar cadeias produtivas regionais, quando quase todos os setores mais importantes da economia em todos os nossos países são dominados por empresas transnacionais que, na verdade, desenham as suas cadeias mundiais com base em planejamentos nas suas matrizes. Então, parte da indústria automobilística brasileira é integrada com o México e parte da indústria, especialmente de caminhões, é integrada com a África do Sul. Quer dizer, o que isso está tirando de dinâmica possível da integração regional produtiva na nossa região? Então, isso você vai pegar setor por setor, quando você pegar química, todos os setores que você vai pegar são assim, são dominados por empresas transnacionais, que, do ponto de vista do seu planejamento, do ponto de vista da administração de recursos, ou seja, a repatriação de recursos hoje, no meio da crise, é fundamental para essas empresas. Significa tirar recursos aqui da região e jogar para a Europa para tentar salvar as matrizes das empresas. Recursos que nós viramos exportadores de recursos para eles, como nós precisamos de recursos para o nosso desenvolvimento. E aí vamos discutir, não, nós precisamos de investimentos externos. Não, o dinheiro está saindo daqui para financiar lá fora, não é essa a questão. E finalmente a questão tecnológica, ou seja, as escolhas tecnológicas, o desenvolvimento de tecnologia é feito a partir das definições das matrizes dessas empresas. Que impacto isso tem, por exemplo, para os sistemas educacionais e sistemas de formação aqui na região? Quer dizer, todo o filé mignon da geração de empregos mais qualificados, da geração de empregos enfim, de ponta, e todo o sistema de educação que se precisaria para gerar pesquisa, gerar essa formação, etc., tudo isso é transferido para fora. Essas empresas não têm o menor interesse em desenvolvimento. A gente vê a diferença, por exemplo, nos poucos momentos aqui no Brasil, caso que você comece a desenvolver. Bom, eu acho que também queria voltar em algumas questões que o Rafael colocou. A professora, eu já cheguei um pouco atrasada, peguei parte também da sua fala. Mas eu tenho a sensação exatamente essa que a Graciela coloca. A realidade se complexificou de uma maneira brutal nos últimos anos, e às vezes eu tenho a sensação que a gente está colocando as mesmas perguntas. E não se, de alguma maneira, aprofundando perguntas que são fundamentais da gente enfrentar. Uma delas, a própria Graciela já colocou, uma avaliação mesmo do ponto de vista dos movimentos sociais, movimento sindical, etc., desses últimos 10 anos, pelo menos, de governos progressistas, amigos, etc., o que for,
e o impacto sobre o processo de mobilização e integração regional do nosso ponto de vista. Por exemplo, isso é uma questão que a gente tem que enfrentar. Quando a gente começa a articular a campanha contra a álcool, saindo dos anos 90, o movimento sindical ali numa força profunda, grande, ali enfrentando as privatizações, etc, etc, que se reflete exatamente na campanha contra a álcool, a Continental, a força que teve, o movimento sindical, etc. Se a gente está agora, no começo desse segunda década do século XXI, onde os principais setores impactados hoje, que estão na resistência, são as comunidades indígenas, são as comunidades quilombolas, são as comunidades camponesas, que essas estão ali na ponta, enfrentando o trator na porta. E como, dado o nível de fragmentação desses setores, isso não reflete de nenhuma maneira num processo maior, num processo mais orgânico de articulação, obviamente, como foi no começo dos anos 2000, o acúmulo do movimento sindical, que se refletiu numa campanha continental, que não foi só, obviamente, o movimento sindical, foi um conjunto de organizações e movimentos sociais. Agora, esses começos de décadas, né, entrando na segunda década agora do século XXI, o que resistiu, o que avançou, o que está enfrentando de maneira muito fragmentada, e também os trabalhadores das grandes obras. Olha lá o que está acontecendo em Suape. Os trabalhadores não aceitaram o acordo, continuam em greve, é uma greve enorme ali em Pernambuco. Mas como isso se reflete num processo maior e mais orgânico de articulação? Eu acho também que nós nunca, pelo menos nesses últimos 15 anos que a gente milita aí na região, eu vi um momento de tanta fragmentação. Nossa, só para a gente ter uma ideia, hoje nós estamos aqui numa atividade regional, 2 dias atrás uma atividade em Montevidéu, uma atividade também em El Salvador, mais ou menos discutindo as mesmas coisas. Então, em uma semana a gente está com 3 atividades e entre nós, se a gente olhar nossas caras, vamos nos ver de alguma maneira nessas 3 atividades. Isso é apenas um reflexo mínimo do momento que a gente está vivendo, né? Então, acho que essa questão, e a gente só vai construir o papel do Brasil hoje, com todo respeito aos companheiros de outros países aqui. Mudou. O governo Lula mudou a inserção brasileira no mundo. Não só na América Latina, como na África, por exemplo. Né? Qual o papel que o Brasil joga hoje? Também acho que é cair muito rápido dizer subimperialismo. Não concordo absolutamente. Eu acho que é mais complexo. É muito mais complexo. Né? Tanto aqui na região como em África, por exemplo, Moçambique e Angola, só para falar de 2 países lusófonos. Qual o papel que o Brasil joga? Então, eu acho que isso são questões que a gente tem que enfrentar. São questões fáceis? Não são. Por isso que eu digo, a realidade se complexificou, mas a gente, de alguma maneira, não está se colocando perguntas diferentes para a gente enfrentá-las. São fáceis? Não são. Isso eu acho que é um elemento fundamental. Então, para a gente avançar naquilo que o Rafael fala, no consenso mínimo. Então, não temos consenso. Qual o consenso mínimo que a gente poderia estar pensando em construir regionalmente? Mas aí, para isso, a gente tem que enfrentar determinadas questões que são de fundo, né? A questão de um programa mínimo, a questão do que estamos, de fato, disputando na região, tudo isso a gente tem que enfrentar essas questões. E outras, que só estou colocando algumas. Do ponto de vista democrático, da política regional, os golpes, 10 anos de golpes agora. Venezuela, 2002, fracassado. Haiti, 2004. Não vamos esquecer o golpe do Haiti, legitimado por uma ocupação militar, que é um calcanhar de Aquiles, sim, no processo de integração regional. Não ter se constituído, de fato... Eu continuo sendo otimista. E vou explicar por que, diante dessa nossa... Com todas as diferenças e com todos os problemas, o movimento do campo no Brasil conseguiu colocar, há poucos meses, mais de 50 mil trabalhadores e trabalhadoras do campo em Brasília. Juntando a Via Campesina, a FETRAF, a CONTAC, vários movimentos, MST, em torno de uma pauta que unificava os movimentos do campo e claramente intervindo no processo do ponto de vista de dizer, bom, não tem comparação o que nós
temos hoje no Brasil, com aquela realidade que vivíamos da época do Fernando Henrique Cardoso e do PSDB, só para usar o exemplo clássico que todo mundo usa, 2 bilhões de investimento na agricultura familiar para 20 bilhões, ou para 16, 17 bilhões do orçamento para a agricultura familiar, mas nós continuamos tendo 120 bilhões para o agronegócio. E, portanto, a mudança do modelo agrário, a reforma agrária e a necessidade de avançar e aprofundar as mudanças, as reformas, são absolutamente fundamentais. Por que eu estou falando e usando esse exemplo? Porque eu também concordo com o que o Rafael falou, de que o esforço feito na Cúpula dos Povos pela Rio+20, mesmo que concordando que nós tenhamos uma carta genérica, mas ela apontou determinadas coisas, que na minha opinião, o esforço que nós devemos fazer entre nós é o de tentar, a partir da generalidade da Carta da Cúpula dos Povos, começar a debater como construir o detalhamento daquela proposta e daquela carta, e principalmente a priorização, ou seja, construir aqueles 3, 4, 5 pontos que nos unificam. Porque a grande questão que se coloca é que, se eu pegar a plataforma da CUT para o modelo de desenvolvimento, tem 274 pontos. Se eu juntar com a das outras centrais sindicais, nós temos lá 682 pontos. Se eu pegar dos indígenas, dos estudantes, do campo, da educação, da saúde, não sei o que, nós devemos ter aí algo em torno de 78.436 reivindicações, todas elas absolutamente importantes, porém absolutamente dispersas. E, concluindo, eu acho que essa provocação que a gente fez aqui inicialmente na mesa dava um seminário de 2 dias. Eu acho que nós temos que fugir dos falsos dilemas. E nós temos entre nós muitos falsos dilemas. O que eu chamo de falsos dilemas? Quem é mais combativo ou menos combativo? Quem é mais revolucionário ou menos revolucionário? Quem é mais pelego ou menos pelego? Quem aderiu ou quem não aderiu? E enquanto a gente fica fazendo esse debate, os golpes avançam, a direita avança em vários municípios, estados e países na nossa região. Projetos que não têm nada a ver com a nossa visão acumulada entre nós ao longo dos anos e que nós estamos aqui. Então, enquanto a gente fica debatendo quem é mais louco, menos louco, mais otimista ou mais pessimista, eles têm um monte de diferença entre eles, mas vão avançando, porque tem um objetivo estratégico. Então, me parece que esse é o esforço que eu diria que nós deveríamos fazer, evidente, discutindo no âmbito regional, continental, mas como articular e como fazer um esforço coletivo de debater. Bom, se nós todos concordamos que é preciso mudar o modelo de produção e de consumo, essa mudança do modo de produção e de consumo não se dará amanhã. Portanto, nós estamos falando de um processo de longo prazo. Portanto, tem que ter transição justa. Portanto, vamos começando a discutir como é que se faz para chegar à transição justa. Eu não posso chegar com um trabalhador, por mais que eu à tarde vou querer falar um pouco sobre, acho que essa visão do neoimperialismo ou do subimperialismo brasileiro e do papel das empresas multinacionais e tudo mais. Agora, meus amigos, vamos falar o quê? Bom, nós somos contra as multinacionais. Tá bom, então vamos lá e fazemos o quê com os trabalhadores que trabalham nessas empresas? Então, o que eu chamo de transição justa é como você construir entre nós pautas que unifiquem a nossa ação em torno daquilo que alguns, que eu concordo, quando foi a ALCO, eu estou aqui olhando, termino com isso, eu estou aqui, se a gente tiver capacidade de organizar, articular movimento sindical, movimento social para a luta contra a ALCO, é bom ficar esperto que nós vamos ter que fazer a mesma coisa contra o que está acontecendo agora com os neo-ALCAs, através do TPP, de Asa Pacífica e de outras tantas propostas que vêm sendo feitas com a disputa de hegemonia e o papel dos Estados Unidos e da China, né, também não vamos esquecer, em relação a essa disputa.
Então, só queria também contribuir aí com essa loucura da nossa necessidade de articular mais, conversar mais e unificar as nossas ações. Obrigada, Arthur. Ela fala aqui de tema da integração. Então, tentei e disse que quer dizer o que nós, movimento sindical, enxergamos em relação à integração, o que nós fazemos, o que nós disputamos. E um dos elementos gerais da integração era a integração dos povos e deu no que deu no debate, que é muito estimulante entre nós, né, dos movimentos sociais e etc. É uma pena não poder estar aqui amanhã, mas não tem jeito. Daqui a pouco tem que ir embora. Eu acho que algumas coisas... Estão escutando isso aqui, tá ligado? Ou eu falo? Xixi não tá ligado. Tem umas coisas que são óbvias. E a gente não pode esquecer disso. Em relação aos movimentos sociais, os movimentos sociais se organizam entre eles para defender uma determinada base, com uma determinada identidade, com um determinado programa e com determinadas propostas. Isso caracteriza os diversos movimentos sociais. Campesino, quilombola, indígena, mulheres, sindical, ambientalistas, e cada um deles com mais uma série de características internas. Então, é legítimo que os movimentos sociais defendam a sua pauta e organize, e a partir da sua identidade construa a sua atuação. O que nos demanda na situação que nós vivemos é que identidade comum pode ser construído para a transformação geral desse modelo que nós temos. Capitalista, explorador, etc., etc., militar, destruidor da natureza, tal. Então, essa identidade é que a gente tenta buscar para criar uma intervenção unitária. Agora, nós, do movimento sindical, nessas estruturas, nós e não estamos tentando convencer ninguém. Não estamos. Nós canalizamos o que são as nossas reivindicações para onde nós achamos que pode ser mudado. Porque os movimentos sociais, por si, não transformam. Se não canalizar para um movimento político transformador, não transforma, por mais poderosos e amplos que sejam. Então nós canalizamos para essas estruturas de integração para disputar os rumos da integração. Bom, nós achamos isso, nós fazemos isso e estamos dispostos a tentar achar elementos comuns com vários outros que queiram. Para debater a Cociplan, debater as obras de infraestrutura dentro da Unasul, se você não for para dentro da Unasul, não muda nada. Por mais que... E aí vai no que eu concordo plenamente, Sandra, com o que você colocou das resistências e etc., na vulnerabilidade de quem está na ponta, vamos usar uma figura ali, a 1 metro do rolo compressor, né, ou do trator da baioneta. Né? Essa aí não resiste. Né? Então, a ideia de canalizar e levar para uma estrutura é para fortalecer essas resistências locais também, que nós não conseguimos. Né? Então, acho que é isso. Eu acho que, do ponto de vista... Acho muito legal o que o Hector lembrou de vários outros, essa fala do Arthur também, que foi uma tentação que a gente teve muito de comparar movimentos e etc. durante muito tempo na nossa construção nos anos 90. Não é só Colômbia e Honduras, Guatemala está matando todo dia, e mulheres sindicalistas. Né? Tem uma demanda inteira, a reconstrução de Haiti, ou seja, tem uma agenda imensa que se tem aí de movimento sindical. Eu acho, bom, aí fazer 2 ou 3 comentários. Eu queria muito escutar mais o Jorge em relação à situação uruguaia. Eu tinha conversado mais com o Gustavo, quando a gente se... Desculpa, Paraguai. Conversado mais com o Gustavo, que trabalhamos junto durante anos e tal. Agora, o golpe paraguaio, eu não sei se foi um golpe para minar a integração. Porque o primeiro pedido do governo golpista era estar no Mercosul, era estar na Unasul. Tanto é que protestou e etc., criou um caos. Agora, o golpe do Paraguai é mais preocupante, no nosso ponto de vista, do que são as disputas na América Latina, que começa com Honduras, com um novo tipo de golpe, vem com o Paraguai com um novo tipo de golpe, legitimado pelo judiciário, e a próxima disputa, se não resolve do ponto de vista eleitoral, seria El Salvador. E aí, esse novo tipo de golpe das elites é que mais preocupa, e acho que tem
pouca formulação nesse sentido. Por isso eu queria aprender mais, escutar mais, mas vai ser em outra oportunidade. A outra coisa, eu acho que essa coisa, e aí do mesmo jeito que a Graciela tem liberdade e respeito em me criticar e dizer do subimperialismo, eu também tenho que dizer que eu não concordo em nada com esse conceito. Porque aí vamos... Não, isso não vai ser um problema entre nós dois para estar junto. Não vai ser. São opiniões diferentes, visões diferentes. E aí a caracterização do que é o imperialismo. Agora, se a Graziella quiser discutir, e se me chamar para discutir sobre o imperialismo brasileiro, eu não vou. Para começar a nossa prosa aqui, né? Como também, se eu chamar para discutir alguns temas, ela não vem. Então o que vem? Agora, quer discutir política externa brasileira? O papel das empresas brasileiras na região, como nós estamos fazendo no movimento sindical, e no Uruguai a gente está discutindo as multilatinas, entre elas as brasileiras, e como organizamos sindicalmente uma oposição à presença dessas multinacionais, da forma como estão sendo feitas aqui na América Latina, mas já estão nos Estados Unidos, estão no Canadá, estão na Europa, estão na África, né? E aí a política externa, e aí a contribuição da Fátima no debate que foi feito lá na CSA, com um grupo lá que o Gonçalo organizou, ele é fundamental. Qual a política? Quais as políticas? Quais os interesses que a Fátima estava elaborando, que eu acho muito legal isso, porque sempre quais os interesses nacionais hoje? Então, que subimperialismo é esse? Qual é a política militar nossa na região? Concordo com a Sandra em relação a Haiti, etc, a disputa na ONU, no Conselho de Segurança e tal, mas qual é a nossa política? Como é que nós agimos militarmente na nacionalização dos hidrocarburos em Bolívia? Como nós agimos militarmente? Né? Como nós agimos frente a isso? Como nós agimos em relação ao golpe da Venezuela? Né? Como o governo Lula agiu? Né? Como nós agimos no golpe do Paraguai? Se foi no campo da diplomacia e das estruturas, ou se nós colocamos o exército em Itaipu. Então, eu acho que discutir isso, bom, ele entraria mais para a política externa. Bom, estou disposto, institucionalmente, como CSA, estar numa mesa para discutir essa relação nossa das alianças sociais, e se nós abandonamos ou não do movimento sindical. Porque eu acho que a questão, aí também discordo, mas claro, discordo porque sou sindicalista, estava ali, etc, não vou dizer aqui. Mas eu acho que o problema nosso da campanha e da aliança, ela estava mais no campo da identidade e das opções aí de identidades do que se nós da CSA pegaríamos ou não a Secretaria da Aliança Social Continental. O problema era muito mais fundo. Né? Eu também não quero ficar debatendo aqui que, por exemplo, outros movimentos que eram estruturantes na nossa campanha optou pela ALBA. A Via Campesina teve uma opção clara pela ALBA. Né? Não foi mais pelo continente, mesmo estando presente nas suas lutas no continente. Então, quer debater isso? Vamos pôr na mesa e estamos dispostos, não tem problema nenhum. Eu gostei muito quando a Yara falou da história de destrinchar alguns elementos que podem nos unificar. Eu vou começar a concluir. Eu vim do Uruguai para aqui só para esse debate. Então, como o Aldo não falou, eu vou usar o tempo dele. Uma experiência que nós fizemos em El Salvador com o movimento sindical, na disputa da candidata do governo Funes, como entra, a FMLN já lançou candidato, muita dificuldade, não é o candidato do Funes, o sindicalismo muito dividido. Nós reunimos 5 ou 6 confederações sindicais lá e centrais sindicais para dizer o seguinte: vocês são muito pequenos, são muito dispersos, nós também somos aqui muito pequenos, muito dispersos, mas como vocês vão entrar nesse debate? E a ideia de construir a plataforma dos trabalhadores. Em outubro nós fomos lá. A questão que tem a ver com a questão da institucionalidade, né? Eu acho interessante e concordo com você que realmente na região há uma mudança, um movimento para uma nova institucionalidade, até porque a institucionalidade anterior é totalmente anacrônica e enfim, concordo também que de alguma forma o campo dos direitos humanos tem que ser preservado. Ele conseguiu algo que é distinto do resto da institucionalidade interamericana, que é o fato de ser uma organização em que as pessoas podem litigar. Isso, ela é intergovernamental, mas também não é, isso é uma coisa muito importante. Mas a minha questão não tem a ver com isso, não. Tem a ver com o fato que você chama a atenção,
que no plano regional tem esse caminho, mas no plano global não teria. Eu me pergunto até que ponto, no plano global, nós estaremos caminhando para uma coisa muito complicada, eu estava até conversando no almoço, que é uma certa privatização de espaços temáticos, né? Como, por exemplo, talvez comentando com o Ademar, no caso da FIFA, mas se você pensar, por exemplo, no caso da propriedade intelectual, né? Comércio, quer dizer, a Aliança do Pacífico, ela talvez, ela não é uma ameaça imediata, mas a regulação que vai ser feita por via da parceria enfim, me parece muito complicada, porque a margem de qualquer normatividade multilateral, quer dizer, há uma desconstitucionalização da ordem internacional e uma privatização de espaços em várias dessas áreas que a gente, enfim. Então, só um comentário. Fátima? Já? Não, também um termômetro de onde estamos com o nosso debate. E ele levanta questões assim que tem a ver com temas sensíveis para nós. E um deles, eu acho que essa também, como a Maria Regina falou, a questão da institucionalidade global, que na nossa, assim, a gente tem a impressão de que o sistema internacional está claramente em disputa, né? Em transição, disputa. E que talvez a correlação de força ainda não esteja suficientemente definida a ponto de se consolidar numa nova institucionalidade. Alô. Primeiro só avisar aqui a todos os companheiros, nós estamos aqui recebendo a visita do Sindicato do Chile, do Hector, do CAN da Coreia, são companheiros e companheiras que estão aqui visitando, estão com uma atividade aqui no Rio de Janeiro e Encontro Mundial do Setor Naval, da Industrial, também a participação aí, estou vendo. Sejam bem-vindos. Eu, na verdade, por conta, inclusive, do tempo, queria fazer, primeiro, uma pergunta a Jorge. Usted hablaba sobre Rio Tinto, la cuestión de las fronteras, la cuestión de la reducción de impuestos para los productores y los grandes intereses, pero que hay algo relacionado con el aeropuerto en relación a la cuestión base militar de Estados Unidos. Una pregunta que usted no habló sobre eso en relación a lo que está a acontecer hoy en Paraguay, y es una cuestión que me gustaría de ter informação. O tempo não permite. Eu queria fazer uma sugestão. Acho que os temas que o Aldo traz para aprofundar o nosso debate são absolutamente essenciais, fundamentais, né? Eu acrescentaria um tema que me parece absolutamente importante, Aldo, eu queria ouvir sua opinião, que é o tema da democracia. Democracia do ponto de vista da discussão, não só da democratização dos meios de comunicação, absolutamente essencial e prioritário, e eu colocaria no mesmo patamar, para quem quer disputar a hegemonia, o debate sobre educação e comunicação é absolutamente fundamental entre nós. Educação, estou dizendo mudança de valores culturais do neoliberalismo que estão impregnados, inclusive na nova, não vou chamar de classe média, porque eu acho isso horroroso, a nova classe emergente trabalhadora dos 30 ou 40 milhões que saíram da linha da pobreza e da miséria no Brasil no governo Lula, que querem educação privada, saúde privada, que querem, é só olhar as pesquisas que todos nós aqui estamos fazendo internamente. Então, nós temos um problema a ser discutido entre nós, e eu incluiria nessa questão, portanto, de educação e comunicação, o tema da democracia, porque também me parece que a politização do judiciário, a judicialização da política no Brasil e na região está cada vez mais indo para um caminho absolutamente perigoso. Perigoso em que sentido? Não precisa mais ter golpe com baioneta e tanque na rua. Então, acho que esse é um tema que nos interessa debater.
quero aí depois na apresentação falar um pouco sobre essa coisa da disputa do modelo, que eu também concordo. Nós temos uma questão de privatização. O setor privado e os interesses do setor privado estão absolutamente colocados. Nós temos que fazer como é que coloca os nossos interesses no debate também, né? Acho que isso a gente deixa para a discussão entre nós. E aí é uma dúvida mesmo, aí é uma dúvida. Com todos esse problema da assimetria que nós temos no Brasil e dos nossos parceiros, vizinhos, amigos quando nós estamos no G20, Brasil e Argentina, ou quando nós estamos indo nos BRICS, nós estamos falando em nome regional ou nós estamos falando em nome do país Brasil? Os interesses brasileiros. Nós estamos fazendo uma discussão prévia, de forma, eu estou chamando a atenção aqui, discussão prévia de se colocar enquanto regional ou estamos fazendo entendeu a minha provocação? Porque o exercício de ser liderança, ou de ser grande, ou de participar de determinados fóruns, faz parte também do exercício de chamar aqueles que não estão para debater conjuntamente. Eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre essa questão. Você colocou como um dos temas centrais do debate, dos temas a ser considerado debate da mídia. Eu não sei se eu fico feliz ou se isso me dá arrepio do medo. Porque você citou a Argentina, que aprovou a lei de meios, citou o Equador, que está com um processo para aprovação, e você citou a CIP, que tirou o processo contrariedade das duas propostas. Então, quando você coloca que este ponto está no debate, é nesta visão que venha sendo construído, pode ser parecido ou não, mas com os pontos do que vem da Argentina ou do que vem do Equador, ou pela pressão da CIP, pela posição da CIP. O Leonardo, obrigado, Rosana. Está funcionando isso? Tá bem. Eu não gosto de ser um otimista. Nosotros estamos teniendo algunas informaciones desde aquí en Brasil de que hay, en esta semana pasada, creo, sigue nesta también, una misión de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos ahí en Paraguay, donde supuestamente están entrenando los funcionarios del gobierno para combater el llamado terrorismo mediático. Pero sabemos que isso é mais uma forma de a presença que sempre os Estados Unidos quiseram se meter aí na bota e neste espaço estratégico chamado Tríplice Fronteira. Quizás poderia falar um pouco sobre isso. As outras perguntas é para o Aldo. Agora, recentemente, nós tivemos em reunião da nossa direção do MST com o Marco Aurélio, e alguns temas, inclusive, que eu vou colocar aqui, já conversamos até com o próprio Marco Aurélio, como preocupações que nós temos enquanto organização social e também enquanto membro de uma articulação continental, chamada Articulação Continental dos Movimentos Sociais, que vamos realizar agora no próximo janeiro, uma Assembleia Continental para discutir esse tema da integração. Já estão confirmados 22 países do continente, em torno de 400 delegados. A primeira delas é sobre esse tema que você falou, Aldo, da integração da cadeia produtiva. A gente sabe, e aí você citou um dos exemplos, a Argentina, mas a gente sabe que essa integração da cadeia produtiva, principalmente, ela tem fortalecido as grandes corporações, que muitas delas não têm nem capital nacional. Então, não precisa ter algo aqui, através do Mercosul e do fortalecimento desse processo com as grandes corporações que estão baseadas no Brasil, consegue fazer esse comércio com os outros países aqui, principalmente do Cone Sul. Então,
A gente sabe que isso não se pode mudar da noite para o dia, mas a pergunta é, qual é o plano B, ou seja, qual é o plano de um processo para ir mudando essa situação, né? Aí, entre outras coisas, entra a questão que você disse também, da complementariedade. Aí a gente sabe, por exemplo, que o Brasil tem sido um dos grandes países que tem fornecido tanto tecnologia e também financiado, até apoiado as grandes corporações do agronegócio para fazer esse comércio com os países vizinhos, né? Então, isso, a gente pode nomear aqui quais são as grandes corporações do agronegócio, né? Podemos citar aqui as irmãs A, B, C e D, que é a ADM, a Bunge, a Cargill, a Dreyfus, a Monsanto, ou seja, todas as corporações transnacionais, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo nós aqui no Brasil temos um grande conhecimento adquirido pela pequena e média produção, ou seja, a agricultura familiar, né, que produz 70% dos alimentos que nós consumimos, e isso não é levado em consideração quando se fala de integração, né? Então, o que o governo tem pensado sobre isso? A outra questão sobre a questão de algumas medidas que estão tomadas nos países, que aí quando a gente fala de integração, não é só do Brasil para os outros países, mas também de lá para cá. Por exemplo, a Argentina, Uruguai, todos esses países têm iniciado um processo importante das políticas de punições aos crimes da ditadura, não é? E o Brasil tem sido muito tímido nessa questão, ou seja, por que não aprendemos com esses irmãos, não é? Então, essa é uma questão que eu acho que precisa colocar nessa reflexão, nesse debate. A outra questão que eu anotei aqui é que você disse também sobre que a ALBA ela tem, de certa forma, uma ação de complementariedade com os outros processos de integração, como é o caso do Mercosul, da Unasul, sei lá, enfim. Não é? Também, de certa forma, eu estou de acordo. Agora, a gente percebe que existem algumas iniciativas vindas dos países que compõem a ALBA, que poderiam ser também apoiados, por exemplo, pelo Brasil, como é o caso das iniciativas na área de educação. Existe um programa fantástico, que é aquele programa Josipuelo, que é cubano, mas foi implementado na Venezuela, foi implementado no Equador, foi implementado na Bolívia, eliminando o analfabetismo desses países, né? Por que isso não pode ser uma bandeira também levada pelo Brasil como um grande país, né? E por outros países também? A outra questão é em relação aos meios de comunicação. A gente sabe que esses países têm feito uma batalha importante, né, no sentido de democratizar os meios de comunicação, né? Claro, a mídia aqui no Brasil trata isso como ataque à liberdade de expressão. A própria CIP usa isso como esses países são países ditadores, enfim. E o Brasil também, mais uma vez, tem sido muito tímido nessa questão. A Argentina agora está sofrendo ataques temerosos, né? Porque resolveu fazer um bom debate sobre essa questão. Então, isso aí para finalizar, eu anotei aqui o tema do Haiti, mas a Sandra já tocou, mas a pergunta é, quando é que nós vamos retirar as tropas que estão lá no Haiti e substituir por médicos, por engenheiros, de fato, o que aquele país necessita para a mudança? Obrigado. Obrigado, Joaquín. Todos los escenarios que estamos discutiendo asumen que la situación de relativa holgura económica de América Latina va a continuar. Me parece que es evidente que se está sincronizando un nuevo zambullido internacional y buena parte de lo que estamos viviendo está dependiendo de una situación de precios de nuestras exportaciones cuyo futuro no controlamos. Buena parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con lo que mencionaba la compañera hace un momento, de una situación latente de vulnerabilidad por la financiarización de las transnacionales y una transnacionalización de las financieras. ¿Sí?
Tenemos bancos aquí mismo, ¿no es cierto?, que están en un país que está en soletas y presenta las ganancias más altas del mundo. Tenemos nuestros multilaterales, el BID, el BLAD, la CAF y otros bancos, me refiero a toda América Latina, ¿no es cierto?, que están invirtiendo, y nuestros bancos privados cogiendo los depósitos nuestros y poniéndolos precisamente donde está el foco de infección. ¿Trabajan ustedes algún escenario más difícil que puede suscitarse rápidamente? ¿Cómo todas las preguntas que estamos ahorita planteándonos de pronto quedan totalmente descolocados de la noche a la mañana? Si es que, por ejemplo, empiezan a caerse los precios o tenemos un efecto parecido al que se tuvo a principios de los 80, también después de todo el entusiasmo del nuevo orden económico internacional y eso. Boa tarde, obrigado pela disposição de assistir a Clara e o Aldo. Bom, meu nome é Pedro, eu trabalho na BIA e sou coordenador do grupo de trabalho em propriedade intelectual da Rebrip. As minhas perguntas são duas, mas são muito rápidas. A primeira é dizer que me causou bastante surpresa ouvir que o TPP, né, a Aliança do Pacífico, não está sendo vista como um perigo real, porque dos tratados de livre comércio, pelo menos no tema da propriedade, do acesso, propriedade intelectual e do acesso a medicamentos, são das coisas mais devastadoras que já se viu na face da Terra. É verdade. É muito pior do que o tratado de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que o Brasil está cozinhando em banho-maria. É muito pior, mas assim, de longe. Assim, é do nível de proteção de investimento e judicialização de, por exemplo, uma posição de patente. É nesse nível, é disso que a gente está falando. Então, assim, se o Brasil não está nas negociações, que pelo menos solidariedade, né, para a gente pensar em valores de integração, né? Que valores estão nessa integração regional que o Brasil está pensando para o TPP não ter perigo? E o segundo é, pensando no Banco do Sul e pensando que na criação do Banco do Sul havia uma possibilidade de financiamento e de pesquisa e desenvolvimento para doenças negligenciadas, como o Brasil dialoga esse processo com o processo que está acontecendo na Organização Mundial de Saúde, que é a negociação de uma convenção de pesquisa e desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, vamos às perguntas. A primeira é para o Jorge. Eu pensei falar no Jorge, vou continuar falando no Jorge. Para ti, Jorge. Es sobre el clima electoral, porque yo sé que, bueno, eso es toda la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué pasa después? ¿Cómo se reordenó el campo popular? Y sobre todo hay unas señales de preocupación, de divisiones, de que la cosa no es tan fácil, sobre todo porque hay una expectativa de un aprendizaje en base a la situación que me quedo por las elecciones que le hicieron a Lugo, de esa fragilidad producto de la división de la izquierda allí, y bueno, y cómo viene ese proceso. Y dentro en particular de ese proceso, cómo se discute la cuestión de la integración regional, el papel de Brasil, y todo en medio de una campaña política que me imagino debe ser calurosa, y que sabemos que la derecha reaccionaria utiliza a todos estos mecanismos como los enemigos del Paraguay. Yo entiendo alguna situación que debe ser compleja para ustedes, pero bueno, tal vez algún comentario de cómo la resuelven. Para você, são duas perguntas pequenas. Você não falou muito, não quero que fale muito, mas alguma indicação sobre a próxima cúpula União Europeia-CELAC. Qual é a relevância, qual é a expectativa que o governo do Brasil tem em relação a isso, no contexto da crise europeia e tudo que nós já conhecemos. Aí também informar que as organizações sociais também vão se reunir na chamada cúpula Enlaçando Alternativas, que já é a quinta ou quarta edição, e bom, saber que também está tendo esse debate e algumas preocupações. E finalmente também uma coisinha em relação a esse mecanismo, esse fórum consultivo da Unasul, que para mim é uma notícia, uma feliz notícia na verdade,
Só que eu acho que o pontapé inicial de uma proposta desse tipo é justamente conversar com a sociedade civil, com as organizações sociais, para ver o que eles acham desse mecanismo. Eu acho que todo mundo vai apoiar, porque é melhor isso do que nada. Mas sabendo de todo o processo e o esforço que a Secretaria-Geral está fazendo em relação à implementação e à participação, eu lembro, eu pessoalmente tive que ir no nome da Confederação Sindical das Américas várias vezes falar com o pessoal do Itamaraty que levava o processo, com os próprios representantes da Unasul, e eu lembro que uma das coisas que sempre falavam, bom, se vocês vão colocar um mecanismo de participação, pelo menos façam de conta e consultem as organizações para ver, porque você sabe justamente que, por exemplo, a experiência do Fórum Consultivo Econômico e Social do Mercosul tem sido bastante frustrante para muitos, fundamentalmente do pessoal sindical, né, que tem uma longa participação e mesmo valorizando o espaço, também a produtividade, vamos dizer, do mesmo não foi tudo que poderia ter sido. É isso. El golpe no fue solamente contra Lugo, sino que viene a significar todo un cambio inmediato en la política exterior y reafirmar la posición de los opositores entonces en que el país no debería involucrarse fundamentalmente con el UNASUR, porque entre el UNASUR estaba la mano invisible no de Adam Smith sino de Chávez, ¿no? Entonces Chávez era la mano invisible que actuaba detrás del UNASUR. Entonces permanentemente instalaron el debate que cualquier actividad de integración tenía como trasfondo el tema de Chávez, ¿no? Campaña ideológica. Y ahí cabrían dos interpretaciones. Una es que hace relación de evitar mayores niveles de articulación con todos los sectores progresistas. Y otro que en realidad mantener, digamos, en alerta ante la posibilidad de la entrada de Venezuela al Mercosur. O sea, bajo una campaña de... Todos los candidatos que se presentan ahora son partidarios de que hay que salirse del Mercosur. Y no sé por qué varita mágica dice que hay que incorporarse al Pacífico. Alianza Pacífica, no sé si van a ir. Van a cambiar el río Paraguay, van a mudar el mapa, no sabemos muy bien cómo funciona. A través del Golfo de Guayaquil. A través del Golfo de Guayaquil. Pero porque realmente... y en ese pensamiento los más fanáticos son los sectores empresariales, que son los que permanentemente están promoviendo que hay que salirse del Mercosur porque es pura pérdida, no se logra nada. Y bueno, y eso también ha contribuido a que las negociaciones que teníamos en relación a la venta de energía a Uruguay no se logró concretar, porque también en Argentina ahí no todo es, digamos, unitario en las esferas, en las altas esferas gubernamentales, también tienen sus sectores económicos de poder que tienen sus intereses propios. Entonces, lamentablemente esa es la situación en relación a los procesos de integración. Además, las medidas que está adoptando este gobierno van en contra del proyecto de integración, que es lo mucho más grave, ¿no? Porque la entrada del Río Tinto es la entrada, digamos, de contramano a todo un proyecto de integración que podía darse por ámbito de la región. Pero la idea es incorporar empresas transnacionales, priorizar las empresas transnacionales en la explotación, y eso va en contra también de un nuevo modelo económico, porque el modelo económico es un
modelo agroexportador, sumado a un modelo de triangulación económica que es incorporar mercancías y vender al mercado brasileño y argentino. Un modelo que funciona así, un modelo de triangulación que evidentemente en algún momento habría que cambiar, pero cambiar supone cambiar, digamos, el modelo económico que sea totalmente diferente, porque además este modelo económico basado en la agroexportación es un modelo que no solamente destruye la naturaleza, sino impulsa a los campesinos y finalmente son las remesas a través de los campesinos impulsados lo que de alguna manera amortigua esta situación. En relación a la política norteamericana, bueno, en el Chaco hay una base histórica que se construyó hace mucho tiempo. Y bueno, permanentemente, por lo menos no tuvimos acceso, ¿verdad? Pero las informaciones no son claras. Porque lo que se trata no es de establecer una base, sino de utilizar esa pista de aterrizaje en algún momento. Lo concreto fue que también se está reactivando la posibilidad de la cooperación militar que en el gobierno de Lugo nosotros suspendimos a tal punto que en algún momento inclusive una tensión con Brasil porque llegaron ahí también hay todo un programa de capacitación con la justificación de la lucha al combate al narcotráfico en la zona de fronteras. Y bueno, se planteó una suerte de tensión en ese momento. La influencia norteamericana es parte del ADN de la sociedad paraguaya. Toda la parte de la cultura, si todos los medios son favorables y las élites económicas y las élites políticas actúan incondicionalmente frente a esa situación, a tal punto que surgen de vez en cuando pensamientos totalmente irracionales, de que lo que hay que hacer es para protegernos de Brasil, de Urasur y de Bolivia, Argentina, bueno, hay que recurrir más estrechamente a establecer una relación bilateral con Estados Unidos y ahí se ofrece esa pista de aterrizaje y con Gran Bretaña, porque como Gran Bretaña anteriormente sus aviones durante la época de Pinochet aterrizaban en Chile y cuidaban las Malvinas, bueno, ahora les vamos a ofrecer territorio paraguayo para proteger por la independencia de las Malvinas, ¿no? Estamos haciendo una alianza muy sofisticada, muy sofisticada, entonces está complicado eso de ponerse, digamos, ahí esa situación, ¿verdad? En relación a lo de Itaipú, bueno, Itaipú siempre fue un tema así sensible para nosotros mismos. Nuestra campaña fue la reivindicación de la soberanía de Itaipú y para Brasil es muy importante la seguridad regional de Itaipú. Bueno, fueron todos rumores, pero realmente la cuestión ahí se ha normalizado, no hay ningún problema con las mismas declaraciones de Samet en la otra gobierno. Y simplemente el problema es un problema político de la nueva administración de Itaipú. No pasa a otra cosa. En relación a lo que dice Yara, bueno, el qué hacer, yo creo de que tengo la impresión de que precisamente porque el proyecto de integración pasó fundamentalmente por el gobierno y por la diplomacia, y no necesariamente por los sectores sociales, creo que ese es un tema muy vulnerable, se produjo también un aislamiento en el contexto regional en el momento oportuno, porque ahí tuvimos una matanza y se atribuyó al gobierno, fue causal de destitución del presidente, y hoy casi 4 meses cada vez hay más sospecha que fue parte de una conspiración muy planificada que permitió, digamos, que se cometiera, digamos, esa matanza para atribuirle precisamente la responsabilidad al presidente Lugo. Entonces, creo que hoy hay temas bastante interesantes para apoyar. Por ejemplo, hay todo un proyecto de investigación paralela
está realizando, donde se pone en evidencia precisamente que ha sido una conspiración, no porque los campesinos hayan podido disparar a policías que fueron desarmados. También esto aparentemente se iba a resolver en 15 días, 20 días, pasaron casi 4 meses, 5 meses y no hay ninguna respuesta. Es más, inclusive se acusa a la Fiscalía que no está recogiendo las pruebas, no está sistematizando las pruebas que ya existían sobre intervenciones, digamos, extranjeras en ese aspecto, o también al parecer sectores vinculados al narcotráfico, o sea, pero hay más bien una serie de indicios que fue una conspiración. El otro tema es que de alguna manera lo que ha frenado el sistema, la represión del nuevo gobierno fue la reacción inmediata del Mercosur y del UNASUR. Esa es una presión muy importante. Como así también, como hay una suerte de cerco de aislamiento de los medios de comunicaciones en relación a los apoyos internacionales, creo que esta es una cuestión importante, hacerse sentir a nivel de los sectores sociales en términos de información de lo que está pasando ahí. Y si es posible, acompañar visitas que tienen que ver también con respecto, digamos, a no solamente a superar el cerco de desinformación, porque también la cultura paraguaya es una mentalidad bastante mediterránea en el sentido de aislamiento. Entonces, toda visita es una visita enormemente apreciada, porque entonces los sectores sociales involucrados no se sienten, digamos, que están solos, sino al contrario, están acompañados, y que el proceso trasciende las fronteras, el proceso y compromiso es un compromiso más bien de tipo regional. En relación a lo que plantea Gonzalo, bueno, ese es un tema políticamente complicado, ¿no? Como le decía, es un tribunal que no garantiza nada. Y por otro lado, habrá que elegir en estas limitaciones, bueno, cómo actuar frente a este tribunal, ¿verdad? Una parte. Lo que sí se ha superado es esta división que existía en el campo del progresismo de izquierda. Creo que eso ha sido un paso importante que por una parte demoró también como 4 meses avanzar, porque nosotros no teníamos un movimiento organizado, sino había movimientos sectoriales. Hay una dirigencia social que tampoco está organizada nacionalmente, cada uno responde a sus organizaciones, y hay partidos políticos de izquierda que también, 11 partidos, y que en el curso de estos meses se ha podido por lo menos ir, yo le llamaría un proceso de depuración, el mayor nivel de identidad, porque el eterno problema de las elecciones es si uno construye su propia identidad o simplemente uno busca un mercado político que aparentemente le garantice resultados electorales, y así vivimos éxitos electorales pero perdiendo las batallas en la construcción de un proyecto alternativo de izquierda. Entonces también en este momento lo importante es que se está debatiendo eso, qué es lo que queremos, qué tipo de candidato queremos para enfrentar esta situación. Un candidato que aparentemente garantice resultados electorales, que es el tema de fondo, porque las encuestas le van bien, o un candidato que responda en estas condiciones adversas a la construcción y organización de una izquierda progresista que sea realmente no una alternativa electoral que garantice la alternancia, sino una alternativa de un movimiento político, social, que nos garantice realmente avanzar en la transformación de las estructuras sociales. Entonces el debate es, ¿estas elecciones van a contribuir a organizar estas fuerzas, o estas elecciones van a contribuir a desorganizar los pocos que tenemos?
y el problema político que tenemos que ir resolviendo en esta discusión. Obrigado, Jorge. Esto seguramente alimentará una reflexión para futuros eventos como ese, ¿no? Si ustedes me permiten 2 minutitos para permitir que yo pueda abordar los temas principales. No puedo tratar de todo, pero no voy a huir de los temas más importantes. Necesito entonces, para hacer eso, hacer una pequeña digresión. La cuestión de la intervención de Brasil o de la región en el mundo depende mucho de la calidad de diagnóstico que uno hace de los cambios internacionales. Un buen diagnóstico es un punto de partida bueno para identificar la acción que uno quiere para un objetivo determinado, ¿no? Mirando lo que pasa en los últimos años, ¿cuáles son los elementos importantes de este diagnóstico? Porque esto ayuda a entender un poco de lo que se planteó en la primera intervención. El capitalismo pasó por una crisis durísima, pero sigue siendo el principal mecanismo de organización de la economía mundial. Acá no estoy revelando ninguna verdad. Basta mirar en el mundo y ver dónde hay alternativas no capitalistas. Evidentemente que su modelo más neoliberal y antirregulación, antiestado, sale muy debilitado. Pero evidentemente seguimos en los grandes marcos de la organización capitalista de la producción. Cuestión número 1. Cuestión número 2. No nos parece que el nuevo orden que se organiza se va a organizar hacia los grandes embates, no se van a dar en términos ideológicos. Quiero decir con eso, nos vamos a reproducir el modelo bipolar post Segunda Guerra en términos de organización de grandes campos ideológicos. ¿Por qué no? Porque el gran componente de la ideología liberal está muy debilitado por la crisis y porque las alternativas que están emergiendo no tienen en la propaganda ideológica su manera de hacer política. O sea, los chinos, por ejemplo, no se caracterizan por vender el modelo chino de sociedad, de valores, etc., como un elemento de actuación internacional. Todo por lo contrario, los chinos dicen lo siguiente: ustedes no son tan buenos como nosotros. Ustedes no son chinos, nosotros somos el imperio de medio. Esta es la historia de China. O sea, los indianos, lo mismo. Y nosotros, que no hacemos parte del occidente tradicional, tampoco tenemos como arma de acción internacional el embate ideológico. O sea, los nuevos polos emergentes no trabajan con este registro ideológico en el embate. Punto número 2. Punto número 3. El unilateralismo también sale muy debilitado. Las intervenciones militares en Irak y Afganistán, con su costo en términos humanitarios, indican claramente que mismo en el área donde sigue una predominancia de uno de estos polos, que es la área militar, es el poder más duro, mismo ahí el unilateralismo sale muy debilitado. Punto número 3. Unilateralismo, sí. Porque las intervenciones militares más recientes, como en Afganistán y en Irak, fueron un fiasco en términos de sus objetivos originales, ¿no? Ahí me desconcentraste. Bueno, ya tenía el próximo tema encadenado. elemento do diagnóstico. Exacto. Esse é o terceiro. Bueno. Bueno, ahí no. Bueno,
Ahí está. ¿Cuáles fueron las dos tentativas de explicar este mundo post-Guerra Fría? Usted conoce bien, todo el mundo sabe, esto de Huntington, del conflicto civilizacional, que cualquier uno que lee un poquito de historia sabe que no tiene ninguna base. O sea, el conflicto entre Occidente e Islam es una tontería. Hay mucho más conflicto al interior del Occidente, al interior de Islam, o entre los hindúes y los los musulmanes, etc., lo que esta pretensa división entre un campo occidental